Vamos lá. De maneira geral, há alguma coisa que aconteceu que vocês queriam compartilhar das células, do dia a dia da célula, dos relacionamentos? Algum caso diferente que você queria deixar aqui para o grupo para a gente poder conversar sobre isso em relação à semana passada para hoje? Alguma coisa que de repente ficou da semana passada? Alguma coisa da vida da célula? A Fernanda, da minha célula, você conseguiu fazer depois o contato com ela? Claro, claro. Falei o contato antes da reunião, né? Depois da reunião voltamos a falar. Na quarta-feira tivemos já nosso primeiro encontro, está estudando material. Nessa quarta-feira a gente se vê de novo já para o primeiro encontro, onde ela vai ter lido alguma coisa. Eu tentei falar com ela no particular, mas eu não consegui, aí eu fiquei sem saber. Não, então, tá legal. Depois eu te dou um retorno sobre isso. Quero conversar com você sobre isso. Vai ser benção. Me lembra de a gente falar sobre isso, tá bom? Sobre esse discipulado aí. Tá bom, Denise? Tá bom, tá bom. Tá aí. Me Tá ouviu? ótimo. Sim, Tá ouvi. me ouvindo? Tô ouvindo, tá tranquilo. Lourdes. Olá, gente. João tá aí do lado. Sejam bem-vindos, viu? Estamos falando sobre as células. Então, alguma coisa mais, gente, sobre as células que vocês queriam colocar? Eu queria te dizer que da semana passada eu nem participei, porque eu sou Marilu e eu fazia célula na casa da Marli Teles. Mas aí ela resolveu parar, terminou a célula. Então, assim, na verdade, eu não estou liderando mais nenhuma célula. Eu fiquei em dúvida se eu deveria ou não participar, você entende? Eu entendo, vou te dizer então. O que acontece? Há algumas questões aí. A primeira é que há muitas pessoas naquele grupo que querem começar células, né? Então, a ideia é a seguinte, Marilu, se isso está no teu coração, é um chamado de Deus, entende? Então, não tem porta fechada. Quando a porta fecha aqui, é porque ele está abrindo outra ali. Eu acho uma maneira saudável de ver o ministério, entende? Então, se Deus chamou você para fazer isso, fique em paz. Vamos ver o direcionamento que ele está dando, tá bom? Então, é sim o seu lugar aqui. Esse aqui é o lugar para quem tem um coração da célula, para quem quer levar esse amor de Jesus, essa multiplicação, quem quer multiplicar aquilo que ele recebeu, né? Uma palavra interessante sobre multiplicação é a seguinte: nós temos a obrigação, a honra e o prazer de multiplicar tudo que ele nos deu. Então, se ele nos deu amor, nós repartimos, multiplicamos esse amor. Se ele fez de nós líderes, nós vamos ajudar outras pessoas a se tornarem líderes. Entende? Então, tudo que a gente recebe de Jesus, a gente multiplica. Então, quem tem esse coração é super bem-vindo aqui, ok? Então, aqui é o seu lugar, nesse sentido, ok? Outra coisa é o seguinte, sobre a célula da Marli, pelo que eu ainda não entrei muito na questão, quero entrar contigo com a Marli. Eu vou falar só isso aqui no grupo, porque é bom que a gente deixa, vamos dizer assim, tem a mesma visão, né? Trabalha essa maneira de ver as coisas, mas a célula é um relacionamento, mais do que a reunião, né? Então, a reunião teve dificuldades para continuar acontecendo. A questão é, o relacionamento não pode parar. Isso é importante, tá? E a gente vê nos detalhes da célula se ela vai continuar tendo, se ela vai começar a ter reuniões em outro horário, ok? Ou simplesmente vai ser uma mudança de liderança que vai se adequar ao novo horário vamos dizer assim, da Marli, né? Da realidade dela. A questão que não acaba, a gente só vai talvez transformar, equacionar as disponibilidades, tá bom? É super bem-vindo aqui, é o seu lugar, tá bom, Marilu? Então, gente, continuando. Mais alguém aí é bom, a gente coloca, a gente se expressa e vai tendo unidade, né? Não? Mais ninguém? Ok. Vamos passar então para o nosso segundo momento. Como a gente tem falado, é suporte avançado de líderes, tá? Suporte, a gente quer estar compartilhando impressões, o coração, pensando um no outro e vendo as dificuldades do dia a dia da célula. Repito, vamos ter contato durante a semana, tá? Meu número está lá do WhatsApp, é um número de transição, o meu número de telefone, já postei lá, posso postar de novo. Então, vocês têm esses dois contatos, façam um contato comigo, é um prazer estar com vocês, tá bom? Por enquanto, eu estou recebendo contato, não fiquem tristes se eu fizer o contato com vocês, para mim é só uma maneira de carinho, entende?
A gente tem o nome de supervisor, de supervisão na célula, né? Esse nome, na nossa cultura, às vezes, ele é um pouco pesado, mas é com muito carinho, com muito amor, é só para ajudar, só para estar junto, tá? Então, eu estou nesse papel de estar junto com vocês, estar suportando vocês nas questões, nas dificuldades, e para partilhar dessa vitória de vocês. O meu sucesso é fazer vocês brilharem. Na medida que vocês identificam a riqueza que Deus deu para vocês e que vocês estão felizes no ministério de vocês, ativos, frutíferos, completos, aí eu tenho sucesso no meu ministério, tá? O meu ministério não é fazer com que as células funcionem. O meu ministério é fazer com que vocês sejam plenos no chamado de vocês. E aí tudo acontece, né? Mas o meu foco é em vocês, tá bom? Então, fiquem completamente à vontade para fazer contato, para falar de qualquer coisa, tá? Às vezes a gente não associa, mas quando a gente está com uma dificuldade, às vezes nas nossas emoções, ou mesmo na nossa vida espiritual, tudo isso tem relação com a célula, né? E o que for, a gente está por aqui, tá bom? Só queria dar essa palavra, me colocando mais uma vez disponível para vocês. Vamos passar a nossa segunda fase, então? Perdão, Denise, queria falar? Não, estou falando, tá ótimo. Tá bom. Beleza. Então, segunda fase, SAL, né? Suporte avançado. Então, a ideia é que a gente possa avançar também, né? É uma maneira de ter, não um treinamento de um final de semana, mas um treinamento que é constante, que é no dia a dia. Então, a gente vai refletindo, vai meditando nas coisas, as quais o Espírito Santo está nos expondo, né? E é isso que faz o crescimento. Então, essa segunda etapa era para a gente crescer, compartilhar experiências no sentido do crescimento. E Deus, como a Regina falou, nos deu a graça, né, a oportunidade de sábado passado, justamente na semana que a gente tinha começado aí o SAL, de termos o Paixão Contagiante liberado, online, gratuito, quer dizer, tudo de bom, né? A gente não precisou ir nem a Belo Horizonte, nem pagar, enfim, aqueles que puderam vir de casa, e agora está disponível lá gravado, uma benção. Enfim, eu acho que daqui, se eu não me engano, além de mim, quem esteve foi a Regina e a Iani. Eu não sei se alguém mais esteve presente lá. Não, eu não. A Lourdes esteve lá? Ah, legal, bacana. Enfim, então agora seria o momento da gente. Eu acho que hoje a grande riqueza não é que eu traga algo diferente. Eu queria muito escutar vocês, né? Eu acho que eu gosto muito desse texto, eu vou repeti-lo algumas vezes para vocês, mas assim como ferro afia o ferro, o homem é seu irmão, né? Então a gente é Provérbios. Então a gente cresce nessa relação. Então, Regina, Iani, Lourdes, vamos dizer assim, quais foram os pontos altos desse congresso para vocês? O que o Espírito trouxe para vocês no coraçãozinho de vocês? Vocês anotaram que fez diferença, que talvez assustou, ou talvez tenha motivado demais vocês, mas enfim, é um momento da gente trocar experiências, né? Eu peço que os outros escutem, se puderem, se acharem que é algo que fala a vocês também, que vocês anotem, mas enfim, para a gente poder crescer junto, né? Quem fala primeiro? E Regina, Lourdes ou Iani? Quem fala primeiro? Lourdes. Vamos lá, Lourdes. Eu não estou ouvindo a Lourdes. Ativa o seu microfone. Está sem o microfone. Está cortado o microfone, a gente não consegue escutar. Opa, tá agora. Deu? Aí, deu. Ah, tá. Então, na verdade, eu assisti, achei assim tudo tão lindo, muito lindo, muito lindo. Só que eu não anotei nada, porque depois que você falou, não foi na hora antes que você falou depois, lembra? Você botou no grupo. E no domingo, eu assisti 5 mensagens. Então, na verdade, assim, eu estou cheia de informação. Eu não lembro nem mais, eu só sei que é Paixão Contagiante, não é isso? O nome? Então, assim, eu vou ter que ouvir novamente, entendeu? Vou ter que ouvir novamente, já que está gravado, numa outra oportunidade para eu falar alguma coisa. Eu sei, assim, que eu fiquei encantada. Foi tudo, para mim, foi tudo muito lindo. Só que na minha memória agora tem muita informação, então eu não estou distribuindo. É assim mesmo, não é? E é muita informação nova, né?
e foi no formato também condensado. O que eu queria, então, de você, se você puder, é, de fato, a sua impressão daquilo que você tem de experiência de célula e daquilo que você viu, que sentimento que ficou no seu coração em relação às células? Amigo, Pessoal, que sentimento ficou de tudo aquilo que você viu? Um sentimento. assim, o que eu entendo assim, que o importante é a comunhão, né? É você estar em comunhão com a pessoa, estar sempre um ajudando o outro, entendeu? Porque agora a gente está afastado, mas isso não quer dizer que a gente não possa estar um orando pelos outros, se preocupando com os outros, independente de estarmos ou não estarmos juntos. O que Ótimo. importa é você estar junto, misturado ali, entendeu? Com a mesma conexão. Pelo menos eu que entendi mais ou menos isso. Foi o que ficou no seu coração. Mas é bacana essa questão da conexão, ela é fundamental na célula, né? Aí você vê lá, faz a anotação, porque é bom, não é bom a gente ter esse crescimento, mas esse sentimento para a gente é precioso. Obrigado por compartilhar. Tá bom, pastor. Quem é o próximo? Vamos aí, Ani, vamos a Posso Regina. falar? Vamos lá, Ani, estamos à sua escuta. Bom, eu fiquei maravilhada, emocionada, chorei, foi tudo, achei maravilhoso. Tudo me tocou muito. Graças a E Deus. o pastor Elias, quando ele fala da compaixão, né? Ele fala uma coisa que é impossível ficar impassível diante de dor. A compaixão nos faz agir, né? Então, uma das coisas, e eles é compaixão, que a célula ela tem que ser assim, né? Enfim, a gente tem que ter essa empatia no fundo, né? Pelo outro. Bom, tem um monte de coisa, mas eu não vou falar isso tudo, não. Aí agora engraçado, eu fiquei muito impactada com a última conferência, que você nem falou tanto para a gente prestar atenção, do pastor Paulo Mazzoni. Sim. Porque eu estava numa igreja muito engessada. Então, eu ouvi coisas ali que me impactaram muito, dessa libertação, né? Que ele fala de tirar a mentalidade de escravo. Igreja precisa mudar, ela tem que deixar de ser lugar de frequentador para ser lugar de filho, de dono. Quando ele fala do filho pródigo, isso também me impactou muito. E essa mudança de mentalidade. Aí uma coisa também que foi muito importante para mim, o que essa pandemia está nos mostrando, né? Que nós, a partir aí dessas coisas online, nós estamos com uma possibilidade assim de atingir pessoas do Brasil inteiro, do mundo inteiro. Eu, por exemplo, tenho família em Portugal, tenho família no Nordeste. Hoje estou dando um apoio psicológico a uma pessoa de Belém, que, aliás, é uma pessoa que é de uma igreja pentecostal e ela está surtando com isso. Então, já fiquei viajando na maionese, assim, de célula que pudesse alcançar online pessoas de outros lugares, né? Isso. Que aí o objetivo não é só trazer para a Igreja Batista da Barra, mas para o reino. Né? É isso. Ok, Anny. Ok, obrigado. Então, vamos dizer assim, os pontos altos para você foram a ideia da compaixão e essa plenária última aí do pastor Paulo Mazzoni, quando fala de ser filho, de viver como proprietário, né, e não como escravo, e dessa possibilidade que a gente tem de alcançar pessoas nesse momento. Realmente, nós temos a palavra de esperança, né? E as pessoas estão aflitas precisando dessa palavra. A questão da compaixão também me chamou muita atenção. Vamos dizer assim, a Lourdes comentou algo que eu tinha, vamos dizer, foi a minha ênfase na semana passada, né? A gente vai voltar a falar disso com certeza na semana que vem, sobre relacionamento. É a primeira, vamos dizer assim, é o primeiro objetivo que eu quero trabalhar com vocês. Mas hoje eu vou tentar ficar aqui na conferência, semana que vem a gente volta para o relacionamento. Mas essa ideia da compaixão foi algo que pessoalmente me falou muito ao coração. Quando eu sublinhei as palavras do pastor Roberto Botrel e do doutor Elias Dantas, foi porque elas eram menorzinhas e tinham ali a ideia da conferência, né? Então, para quem estava com um pouco menos de tempo, seria interessante, mas a conferência como um todo foi muito boa, né? Foi uma exposição a uma realidade que causa muito impacto. A gente precisa disso, né? Essa exposição que faz a gente crescer. A gente não aprende tudo numa vez só,
mas aos poucos essas exposições vão fazendo a gente aumentar o nosso nível de liderança na célula, né? Sobre a compaixão, eu achei muito interessante. Como você falou, é impossível ficar parado com essa compaixão. Na verdade, a gente tem uma ideia muito sentimental da compaixão, né? Assim como do amor. A gente fala do amor muito grego, né? Muito sentimento. E a gente esquece que o amor, e em algumas versões mais antigas, é traduzido como caridade. Isso não foi à toa, porque na mentalidade hebraica o amor era prático, não era o amor do sentimento. Na nossa sociedade hoje a gente trabalha muito sentimento, mas para eles o amor hebraico era prático. Então, na questão da compaixão, a gente também tem um desajuste, né? Quanto à palavra usada para compaixão. Mas essa compaixão, ela tem muita ideia do zelo. É interessante porque, por exemplo, essa palavra é a palavra que Jesus usa quando ele vai expulsar os mercadores do templo. Então, assim, a gente precisa entender um pouco mais essa ideia da compaixão, né? Eu não vou entrar no detalhe agora, mas ele trabalhou uma ideia muito legal que eu achei. Ele falou que é como uma pontada aguda no interior. Essa é a ideia da palavra, tá? Como aquela dor no rim. Quem já teve ou quem conhece alguém que teve sabe que é uma dor nos rins, né? É impossível você ficar indiferente a esse tipo de dor. Então, a ideia da compaixão é essa. É impossível, se você tem essa compaixão bíblica, como nós somos chamados, a gente vai desenvolver, sem dúvida, em nome de Jesus, mas se a gente tem esse tipo de movimento no nosso interior, é impossível ficar parado. Não é só um sentimento, tá? É um estado que nos leva necessariamente a agir, a fazer alguma coisa. Você não consegue ficar parado tendo uma dor como essa no seu coração, né? Então, quando Jesus olha as multidões como ovelhas que não têm pastor e tem compaixão delas, é essa ideia de se mover em direção a elas e fazer algo, né? Que Deus nos ajude e a gente vai, com certeza, aí, avançar muito nessa direção. Denise, a palavra é tua. Essa questão de compaixão, eu sinto que a gente só passa a ter quando nós nos envolvemos de uma maneira mais evidente com o outro. Porque se você só ouve falar, né, que a pessoa está precisando, que a pessoa está carente, que você tem que fazer, que está sofrendo, só de ouvir falar é muito difícil que você se mova pela compaixão. Agora, quando você está envolvido, inserido dentro da questão, que você procura ir lá, conhecer, estar mais próximo, aí eu acho que a compaixão vem junto. Deu para entender? Sim, claro, claro. Eu sinto isso muito com o trabalho que a gente faz com a Cristolândia. Tem gente que não consegue entender, que não consegue visualizar, porque a gente só fala, é a mesma coisa de um trabalho missionário. Você fala. Mas quando você se envolve com aquilo, quando você entra dentro do problema, da questão, aí você começa a ter compaixão. Exato. Porque você começa a enxergar com outros olhos. Exato. Você fica mais concreto, você toca o problema, né? E aí você, como se estivesse envolvendo outros sentidos. Quando você escuta, você só ouve, né? Só tem um sentido. É como se fosse uma notícia. Às vezes tem uma imagem e aquilo causa alguma coisa em você, mas quando você está junto, você pode tocar, você pode olhar o 360, olhar em volta, você sente o cheiro daquilo, né? Então você se envolve mais, com certeza é diferente. Por isso Jesus fez o ministério dele na rua. Sim, as células são essa resposta, né? Mas a gente vai chegar lá. Mas Deus tem muita coisa para fazer, sem dúvida, na nossa vida através desse movimento, né? Que Ele está iniciando aí no nosso meio. Graças a Deus. Regina, é contigo. Eu passo a bola para ti. Oi, pessoal, boa noite. Oi, tudo bem? Eu fiz Boa algumas noite. anotações, não vai dar para falar, vai dar para falar tudo, né? Eu tenho mania de escrever, então. Pode pegar ela de secretária, pastor. Excelente. Pois é. Mas, assim, o que me chamou muita atenção, eu já trabalhei com célula durante muitos anos, e a gente sempre trabalhava a questão do compartilhamento, né? Do cuidar um do outro, da edificação dos irmãos. Mas o que me chamou a atenção logo de cara foi
a palavra do pastor Wagner Carvalho, que foi quem começou o evento e é quem coordena esse evento, quando ele falou que nós temos 140 milhões de pessoas a serem alcançadas no Brasil. Né? E quando ele fala, esse número me chocou um pouco, né? E ele começou a falar, e eu, meu Deus, como é que a célula, né, pode trabalhar com o evangelismo? A gente vai ter que, de alguma forma, trazer pessoas, e como é que é isso, né? Trazer pessoas que a gente não conhece, que a gente não sabe de onde veio, que a gente não conhece a história, e trazer para a célula. E ele levantou um versículo, um texto bíblico que eu nunca tinha prestado atenção nesses termos que ele sinalizou, que o texto de Lucas 14, né? Então, que ele fala 3 frases que chamam a atenção, que o rapidamente é que nós não temos tempo a perder de trazer pessoas para Jesus, ainda há lugar, quer dizer, no reino ainda há lugar, e obrigue-os. Essa palavra obrigue-os para mim foi muito forte. Né? Como que eu vou obrigar uma pessoa? Né? E aí ele veio desenvolvendo isso e eu achei fantástico, que o obrigue-os, pelo menos o que eu entendi, nada mais nada menos do que não desistir das pessoas. Né? E não desistir e estar com ela e falar de Jesus e fazer o possível para trazer para o nosso convívio. Depois falou o pastor Sérgio, que ele é peruano, né, da comunidade Água Viva. Regina, sim. Só um minutinho, porque se você falar diversos assuntos, para voltar a gente acaba dando mais volta. Não, eu só queria falar só a dele, os outros então, eu nem ia falar. Então fala os dois, depois eu falo. E a gente, do evangelismo, você pode voltar depois, eu só quero sinalizar dele. Porque o dele que me chamou que tem tudo a ver com o tempo atual. Quando ele falou assim, tempo de crise é tempo de mudança. Né? E nós estamos no meio de uma crise agora. Né? Todo mundo refletindo sobre a sua vida, sobre a sua fé, sobre o seu relacionamento com os amigos, relacionamento com a família. E nesse momento que muita gente está olhando somente para os problemas, ele falou, não, esse é o momento de mudança. Né? Então, para mim, chamou muita atenção essa questão do evangelismo, né? Do evangelismo na célula, né? E da mudança que nós precisamos fazer na nossa vida e no nosso dia a dia e como que a gente faz isso. Né? E tem 1 milhão de coisas outras para falar, mas eu não vou falar aqui. É isso. Objetividade, parabéns, isso mesmo. Parabéns. Porque, infelizmente, realmente o nosso tempo agora é objetivo, né? Mas, olha, sim. Guarde isso aí no coração, guarde nas notas e no coração, porque vai ter ocasião, com certeza, de compartilhar, tá? Se a gente tivesse, ou quando a gente estiver no presencial, melhor dizendo assim, a gente tem um pouco mais de tempo, mais facilidade para compartilhar, né? Mas, enfim, voltando só para uma fala sua, de fato tem uma expressão, ela é dura, ela é Pesada. É pesada, mas a expressão isso é um soco na boca do estômago. Desculpa a expressão. Mas tem coisas que a gente ouve, né? Que são uau. Você para e fala assim, uau. Né? E, de fato, a necessidade de evangelização que a gente tem no nosso país, ela é esse tipo de notícia. Às vezes a gente ignora um pouco, mas são 140 milhões de pessoas que ainda precisam ouvir o evangelho de forma que eles compreendam. Não significa que eles nunca ouviram falar de Jesus. Existem lugares assim, né? Mas quando... aí a gente não vai entrar na teoria da evangelização, mas enquanto a pessoa não escuta de maneira que ela compreenda o evangelho e ela de fato fique diante de uma escolha compreensível para ela, ela ainda não é alcançada, né? E assim, infelizmente a gente falhou historicamente em alguns sentidos para conseguir levar o evangelho de forma compreensível para as pessoas, na perspectiva delas. Então, de fato, ainda há muito o que fazer. Só que tem um ponto positivo, Regina. Você falou assim, como levar para minha casa desconhecidos, né? Como levar esse evangelho para todo mundo? Então, a gente tem 140 milhões de pessoas, tá?
Só que a gente não consegue fazer diferença para 140 milhões de pessoas. Uma pessoa, a não ser que Deus dê a ela algo muito especial, ela não chega a conhecer ou a influenciar 140 milhões de pessoas. Então, toda mudança evangelística, inclusive, começa em uma pessoa só, nessa daqui, nós mesmos. E dessa pessoa vai para aqueles que influenciamos. A gente chama isso de oikos. Vocês devem talvez ter ouvido falar do termo. Oikos é a palavra grega para casa, tá? Mas lá não era casa, né? Que a gente tem hoje, nossa parede. Nem era só o nosso lar, a nossa família. Oikos era toda a zona de influência. Então, o meu colega de trabalho, com quem eu tenho relacionamento, é meu oikos. O meu vizinho, com quem eu tenho relacionamento, é meu oikos. Se meu vizinho, se eu não sei o nome dele, ele não sabe o meu, se eu não sei nada da história dele, não sabe nada da minha, se ele não sabe quem eu sou em Cristo, se ele não... Entende? Se a gente não tem a proximidade, a gente não é oikos. Ele não é meu oikos. Então, oikos é construído. Então, oikos é zona de influência. Então, a gente não vai alcançar 140 milhões de pessoas. Mas a mudança é começar em nós. E nós decidirmos. E tivermos compaixão, aquelas entranhas que estão lá apertadas, que nos impulsionam ao outro. E formos até o nosso oikos e desenvolvermos o nosso oikos, ou oikos, aí as coisas acontecem de uma maneira imensa. Você ouviu lá, com certeza, eles falando que o pastor Paulo Mazzoni, ele diz, uma das palavras, no início, na entrevista e no final ele também fala, que mudança se cada evangélico no Brasil compreendesse a missão dele. Nós somos 25% da população. Se cada evangélico compreendesse 60 milhões aí de pessoas, de maneira geral, 50, né? 55, compreendesse a missão dele e decidisse fazer esse tipo de investimento, que país nós teremos daqui a 5 anos, 10 anos? Mas, enfim, a questão é, nós não precisamos trazer o desconhecido. Se nós simplesmente vivermos o evangelho, e aí tem muitos detalhes, a gente não vai falar agora, a gente vai compartilhar bastante sobre isso, mas se a gente tivesse coração evangelizador para as pessoas que nos cercam, Regina, nós ganhamos o mundo. Vai chegar o dia, está chegando. Está chegando. E sim, tempo de crise é tempo de mudança. Graças a Deus, Ele tem nos dado a coragem de mudar, de avançar, né? Que Deus nos oriente. Enfim, eu queria deixar a palavra para a Denise, para o Lucas, para a Marilu, para a Lourdes e para o João, para reagirem a isso que vocês escutaram, se quiserem reagir, tá bom? Nós temos uns minutinhos ainda desse ponto aí de compartilhamento. Aí depois a gente fecha antes de orar. Mas queria perguntar a vocês se tem alguma coisa em especial que choca, ou que surpreende, ou que motiva vocês nisso que a gente conversou, ou alguma coisa que já vem de encontro que vocês já tinham, talvez, desconfiança, já tinha esse sentimento, enfim. Não sei, mas o que vocês quiserem compartilhar. Quem quiser começar aí, levanta a mãozinha e tem a prioridade. Vamos lá, João. Obrigado pela coragem. Eu só queria... Desculpa eu ter chegado atrasado, nós estávamos numa outra atividade. Fique em paz. E eu não tem nada a ver, porque eu até também não assisti ontem. Eu fiquei envolvido em outras coisas. É uma questão técnica. Essa reunião está sendo gravada. Como é que depois já que eu cheguei atrasado, como é que eu resgato isso? Eu queria que você me explicasse. A ideia, hoje, graças a Deus, a reunião não caiu, a conexão ficou legal, né? Funcionou bem a nossa mudança de horário, graças a Deus, estabilizou. Então, a ideia é que eu faça o download, eu vou editar aquele primeiro momento onde a gente fala das células, tá? E editar a oração. E esse período meio que a gente está compartilhando, eu vou postar privado no YouTube. Aí eu envio o link sempre. Assim que eu fizer isso, eu envio o link no nosso grupo. Entendeu? Aí a pessoa vai lá no grupo, ela tem um link e ela pode acessar a nossa playlist em privado no YouTube. Quer dizer, fica na internet, mas só tem acesso a quem a gente dá o acesso. Ok. Eu ainda não sei fazer, esse é novo para mim, né? Mas agora, hoje tá registrando direitinho, tá gravando. Eu vou ver depois da reunião, hoje à noite ou amanhã de manhã, eu descubro como é que faz essa gravação. Pastor, sim. Todos os líderes e auxiliares foram convidados para essa live? Então, Lourdes, eu estou chegando agora, que eu entenda, todos os líderes e auxiliares estão no grupo,
né, onde nós compartilhamos. E no grupo, sim, nós temos falado sobre a live, né? Vamos continuar falando, não tem problema. A ideia é que as pessoas possam ir se agregando aos poucos. O Eliel hoje, por exemplo, ele quer começar a célula com a Regiane, a esposa dele. Ele ia estar no trabalho, ele até me ligou aqui durante a reunião, não atendi, depois eu retorno a ele. Mas ele falou que hoje estaria no trabalho nesse horário. Mas os outros eu não sei. Mas a ideia é que, aos poucos, a gente vai compartilhando, vai vivendo e as pessoas vêm. Não tem nada mais bonito, Lourdes, do que viver plenamente e com paixão aquilo que a gente acredita. Com o tempo, isso contagia. A gente não precisa se preocupar, isso contagia. Mas também, em paralelo, eu estou fazendo contato pessoal, né, em privado, com a turma, para saber onde a gente pode ajudar, como a gente pode servir, se o horário, por algum motivo, não convém a eles, enfim. A gente vai fazendo um trabalho paralelo. Mas, a princípio, que eu saiba, assim, todos estão cientes. Sim, é porque eu passei o nome da Nilza, que ela faz parte da nossa célula, é uma futura líder. Ela é diretora da escola bíblica. O pastor ficou de acionar ela. Você já deu uma olhadinha se no grupo ela está incluída no grupo? Ela tá. Se ela está no grupo, estou falando no grupo WhatsApp, é isso mesmo que a irmã está confirmando? Sim, de líderes. Então, se ela está no grupo, ela recebeu o link, né? E as comunicações. Agora, uma coisa que a irmã pode fazer é o seguinte: quando a gente quando está no papel de desempenhando ali, pela graça de Deus, deixa eu ver aqui, Nilza está lá, tá anotadinha aqui, está no grupo, confirmado. Então, quando a gente está no papel de líder, na verdade, a gente também, como eu falei no início, sobre multiplicar, né? A gente multiplica tudo. Se Deus nos deu a vocação, a graça, né, de estar liderando, a nossa função no grupo, como discípulo, é multiplicar um discípulo, né? Mas como líder, é multiplicar um líder. Então, o grupo, a célula, ela sempre multiplica. Então, o líder, ele multiplica um outro líder para o outro grupo. Entende? Um discipulador multiplica um outro discipulador, um discípulo, um outro discípulo, e até o convidado multiplica um outro convidado. Na essência do trabalho é essa, né? Então, a gente sempre se multiplica em relação àquilo que é, né? Nós nos replicamos. Enfim, então, nesse sentido, os líderes têm sempre o convite para serem muito amorosos, né? E edificarem, se multiplicarem na vida dos colheiros. Então, de repente, é um motivo para você estar falando com a Nilza, fazendo contato com ela. Nilza, tá tudo bem? Você não esteve lá na reunião, a gente sentiu sua falta, você é importante para a gente. Aí você traz a Nilza junto, né? É o nosso trabalho. É o trabalho pastoral, né? Tá dizendo que o senhor está me cutucando. Eu fui mexer com várias, eu vou uma cipuada. Não, eu te falei na outra live. Eu te falei na outra live que eu estou sempre interagindo com elas num determinado horário que a gente está fazendo um intercâmbio direitinho, não falei? Sim. Agora eu sugeri o pastor Zé Maria para adicionar ela para essa live, porque não sei se eu poderia fazer isso, porque existe uma hierarquia. Não, já está certo. Eu acho que ela não entrou, que o aparelho dela, ela me falou, o aparelho dela tem umas limitações. Estava gestionado, alguma coisa assim. Mas aí, por exemplo, nesse caso, a gente tem facilidade com o link, pelo menos, né? Agora, eu não quis dar cipuada não, gente, pelo amor de Deus. Mas pastor tem cajado, né? Mas eu aceitei o puxão de orelha. Mas não é puxão de orelha, não. Com muito amor. Foi de leve. Estava te elogiando pra caramba, tá dizendo que você era super simpática. Foi só uma batidinha no joelho, né? O pastor dá uma batidinha no joelho. A obrigação é sua. De forma alguma, por favor, não entenda assim. É só uma maneira de... Estou brincando. Mas a gente... Armando, deixa eu falar uma coisa. A questão que nós estamos falando, que temos que convidar, né, ter a compaixão, que tem 140 milhões que precisam ouvir, como é que nós vamos alcançar essas pessoas? E a Regina falou, eu vou abrir minha casa. Como é que a gente vai abrir a casa para um estranho? A questão não é abrir a nossa casa para um estranho. A questão é uma estratégia para que essa pessoa venha.
eu sinto que, pelo menos em relação à nossa célula, minha e da Regina, a Regina pode falar junto comigo, nós convidamos, eu convido minhas vizinhas, a Regina convida as vizinhas dela, as meninas que vêm convidam, mas é muito difícil que as pessoas do nosso condomínio aqui, que eles aceitem isso. Então, nós precisamos já de cara pensar em alguma coisa estrategicamente para que a gente possa ter um argumento, para que as células possam depois utilizar, para quando nós voltarmos a essa reunião presencial, a gente use desse recurso, porque é difícil trazer pessoas. Teve um período que a nossa célula estava muito sem ninguém para renovar, e aí, é claro, nós utilizamos de um recurso que está à mão de todos nós, que foi a oração. Nós começamos a orar pedindo que Deus enviasse gente nova para a nossa célula. E Deus ouviu nossas orações, vieram pessoas novas. Mas as minhas vizinhas mesmo, as vizinhas da Regina, que são o prédio perto do meu, da Maria Elisa, da Ita, que é do meu lado, a gente não consegue. A gente não consegue trazer. Então, isso às vezes incomoda um pouco o nosso coração, porque já ouvimos falar muitas coisas, muita teoria de como pode isso funcionar. Não, você tem que convidar, mas não surte efeito. Como é que a gente faz com isso? Então, vocês estão vendo aí o chat, do bate-papo aí, eu acabei de postar algumas coisas aí. Na verdade, enquanto a gente está conversando, eu estou escrevendo algumas coisas. Por exemplo, eu escrevi algumas respostas para você, Denise. Primeiro que na matemática, né, 1 mais 1 é igual a 2 na matemática, mas aqui o elemento humano trabalha um pouco diferente. Agora, ainda assim, existem maneiras, as pesquisas nas células mostram como isso acontece, né? A gente geralmente escuta de quem multiplica muito, e eu já vi as coisas que acontecem. O que acontece... Vamos lá. Primeiro que você citou uma coisa que é fundamental, que é orar, tá? Porque, dentre todas as barreiras, a maior é espiritual. Satanás cegou o entendimento e ele vai fazer de tudo para essa turma não vir. Então, não tem estratégia que vai dar certo se não estiver orando também, ok? Não tem. Tem que ter. E muitas igrejas, e a gente vai conversar depois o que isso significa, como é que faz, por que isso é relevante. Não vou entrar no mérito agora. Que inclui na oração a disciplina espiritual do jejum também, tá? Enfim, é realmente a perspectiva de uma batalha. Quem trabalha com evangelização sabe o quanto é difícil que a pessoa, essas escamas caiam, né? Enfim, muitas vezes ela está ali carente, ela quer Jesus e ela não tem coragem de dar a vida para ele. Enfim, tem toda uma questão muito espiritual nesse ponto. Então, a oração é fundamental. Agora, na célula é o seguinte, eu falei para vocês que semana que vem eu vou voltar, porque o nosso primeiro foco é a relação, é a comunhão, é o amor. O principal da célula, a principal estratégia de multiplicação e de vida plena da célula é o amor. Se a igreja que está na célula consegue chegar num determinado patamar de amor, essa célula virá algo tão fundamental que a gente não consegue deixar de ter, não consegue deixar de viver. E não é só reunião, é durante a semana, você quer estar com as pessoas, porque essa dinâmica chegou num ponto bacana de compartilhamento. Então, quando a célula tem essa dinâmica, ela consegue receber estranhos e envolver com amor. Quando esse indivíduo vem e é envolvido pelo amor, ele tem a tendência de ficar muito forte, tá? Agora, então, eu vou entrar na questão do amor fora, porque as pessoas não querem vir. Para elas não é legal. Naturalmente, uma reunião de célula não é interessante para as pessoas. A gente, como líder, vai fazer com que ela seja o mais atrativa possível. Sim. Contudo, naturalmente, espiritualmente, não é ideal para as pessoas. Mas as pessoas não vêm pela reunião. Elas vêm pelo amigo. Esse é o grande segredo do convite. As pessoas que são nossas amigas, elas vêm porque elas são nossas amigas. E muitas delas, depois de muita insistência, como a Regina falou, obriga-os a entrar. Enfim, insiste a entrar. Insiste. Mesmo quando o outro dá sinais completamente contrários, insiste. Eu lembro do pastor Ibiúba, que falava que ele evangelizava um camarada que ele chamava de desviado profissional.
O rapaz vinha, entregava Jesus e ia embora. Vinha, entregava a vida a Jesus e ia embora. E passaram-se anos assim. E ele continuava amando, convidando, o rapaz virou pastor. A questão é a seguinte, a insistência, ela quebra muitas barreiras. E ela mostra o que, gente? Que eu acabei de falar. Compaixão, amor. Exato. Essa é a chave. Essa é a chave que muda tudo. Quando isso faz parte do nosso DNA e chega lá naquele ambiente legal, é isso que faz parte. Como é que a gente mostra amor ao vizinho, ao colega de trabalho, enfim? A gente mostra amor, sobretudo, servindo essa pessoa. Mostrando interesse. Até que ela tem uma dificuldade, a gente está servindo também. Isso, às vezes, leva tempo. Mas a gente começa, a gente perde um pouco a noção, mas o discipulado ele não começa quando a pessoa entrega a vida a Jesus. Fazer discípulos é o nosso chamado. E a gente começa a fazer discípulo quando a pessoa está lá fora. Então, assim, eu vou discipular alguém. A gente começa a discipular quando ela não é discípulo. E esse discipulado inclui servir, amar, fazer tudo o que você pode pelo outro. Claro, nada que não seja normal, né? Mas, enfim, você vai fazer tudo o que você pode, que está ao seu alcance, pela maior parte de pessoas possíveis. E essas pessoas começam a desenvolver um relacionamento de amizade contigo. Elas vêm para a sua célula pela pessoa que elas veem em você. Tem algumas estratégias menores, mas em grande, é isso que faz a pessoa vir para a célula. É a amizade que ela tem com a gente. É a amizade que ela tem com a gente. Enfim, escrever e servir para mostrar amor e criar e aprofundar a amizade. Obrigar a insistir. Em resumo, a grande estratégia, Denise, é fazer com que as pessoas sejam nossos amigos. Então, a gente não traz estranho para casa. Não, nós já até conseguimos que amigas viessem. Mas quando essas amigas estão, vamos dizer assim, com algum problema particular. Então, elas sabem que eu sou evangélica, que eu frequento a igreja e tal, que tem uma célula. Aí vem, chora aqui com a gente, ora com a gente. Tem 1, 2, 3 reuniões. O negócio começou a melhorar, entendeu? Não tem aquela sequência. Pelo menos essa é a experiência com algumas vizinhas minhas que vieram e algumas amigas da academia. Sim. Mas continuo, entendeu? Falando, gosto. Nossa, gostei muito, ainda está tendo. Mas o compromisso é que é difícil. É assim mesmo, é assim mesmo. Mas pensa o seguinte, se nós começamos uma célula com 6, no mínimo, aí, ou 10 pessoas, né? 10 pessoas. Se essa célula, se você em um ano consegue frutificar, se multiplicar em uma pessoa, se cada um consegue, faz o esforço para se multiplicar pelo menos em uma pessoa, e os outros, alguém vai conseguir 2, alguém não consegue nenhuma. Por mais que o tempo passe, a gente não tem que ter muita gente para a célula multiplicar, entendeu? Não. Se o grupo compreende essa dinâmica do amor, não só entre nós, mas amar aqueles que estão lá fora, de ter essa compaixão que nos empurra lá para fora, aí, Denise, como você faz esse trabalho, os outros da célula vão fazer também. E esse amor, ele passa, essa compaixão passa. E aí, na verdade, com o tempo, com a persistência, tá? A gente chega no resultado. Enfim, tem muita coisa para a gente trabalhar. Tem muita coisa para ser trabalhada. Mas o básico, o fator central da célula é o amor. E essa compaixão. Vamos chamar de compaixão porque ela engloba outras coisas, né?